a política vive um momento de profunda estagnação, pastor, no Brasil e no mundo inteiro. Há uma estagnação na política. E eu acho que a boa nova da política é reconhecer essa estagnação. E quando você tem movimentos de renovação política, por mais que eles ainda estejam dentro da quadratura do sistema que está aí posto no Brasil e no mundo, mas isso já é um bom sinal. Então, você teve uma participação de pessoas jovens que estão ocupando a política, pessoas que não são jovens na idade, mas são jovens na ideia. Eu sempre gosto da política como um espaço também de prospecção, não é só de repetição do discurso, de repetição do mesmo, do ritual do poder, né? A política, para ela ser viva, criativa, produtiva, livre, a política é quase como o set analítico, é um processo vivo, né? E a política viva, ela é também prospectiva, ela é antecipatória. Uma coisa que eu vi agora na política, e não vem de uma pessoa jovem, foi uma pessoa que é meu amigo, de outro partido, de outra ideologia, inclusive um partido que foi muito cruel comigo nas eleições de 2014, mas que eu não generalizo para todas as pessoas, foi o Suplicy. O Suplicy, ele, durante mais de 30 anos, discutindo renda básica básica de cidadania. E agora, diante da pandemia, aonde é que estava o acúmulo para a gente pensar políticas emergenciais? Em alguém que teve uma visão antecipatória em relação à política e fez esse debate de forma consistente, 24 horas da sua vida pública. Eu vi um grupo de economistas, por exemplo, como é o caso do André Lara Rezende, que era um economista convencional, um economista, digamos assim, do pensamento clássico da economia. E, de repente, ele, nos últimos, acho que 10 anos, vem fazendo uma crítica a essa visão dogmática do fiscalismo, né, de uma visão que engessa qualquer investimento naquilo que é estratégico em nome, não é, de um controle fiscal que ele chama de dogmático. Digamos, a responsabilidade fiscal é importante, mas não pode ser dogmática ao ponto de dizer, não, da pandemia as pessoas estão morrendo, o mais importante é a reforma da Previdência, o mais importante é não sei o quê, a reforma tributária, em lugar de cuidar da pandemia. É claro que essas coisas são importantes, mas não pode ter uma visão que é quase uma repetição dogmática, um mantra, que não sabe lidar com a realidade. Então, eu vi o André com uma visão antecipatória. E os movimentos dos jovens, né? Eu sei que vários jovens da rede os conhecem, mas de outros partidos, né? Tem pessoas como a Tabata, tem pessoas como o Ricone, tem pessoas que vieram desses movimentos de renovação, a Marina Elô, da rede lá de São Paulo. Isso, para mim, são pequenos oásis. E aqueles que, mesmo vindo de tradições políticas, digamos, anteriores, começam a perceber que, em determinados momentos, o mais importante não é a nação, não é a eleição, né? O mais importante não é o projeto de poder, o mais importante é o país. E é isso que eu vejo como uma coisa saudável. Um dia desse, tive uma conversa muito interessante com o Ciro Gomes, com o Fernando Henrique Cardoso, em nome dessa ideia de que o mais importante não é ficar na eleição. O extraordinário, quando você vai ficando velho e acompanha as pessoas que estão fazendo as mesmas coisas a vida inteira, é perceber que algumas delas mudam profundamente. Então, não dá para você ser kármico com ninguém em nenhuma área da vida, nem na política. Porque já houve pessoas que eu critiquei enormemente há 30 anos atrás, que são dinossauros que estão aí há 40 anos, e alguns deles mudaram. Sim. Alguns deles praticamente se converteram politicamente falando. E é essa esperança que eu tenho. E, infelizmente, eu tenho visto muito mais isso acontecer fora
em políticos que não têm nada a ver com o ambiente confessado da fé, do que dentro do ambiente daqueles que se confessam cristãos. Parece que é mais difícil você ver essa mudança de natureza e de mentalidade política entre cristãos, porque o processo de retroalimentação dos vícios num bloco fechado, às vezes é muito mais intensa, e também a vigilância dos líderes religiosos sobre os seus políticos, porque a maioria desses políticos cristãos no Congresso, ou em qualquer outro nível de instância política, têm donos. Eles têm donos, eles não estão a serviço do povo. Não é serviço público, é serviço eclesiástico, conforme a agenda. E aí a vigilância é muito grande, uns vigiando os outros para devorarem os outros, todo mundo disputando voto num mercado menor de votação, onde o dogmatismo prevalece e, portanto, a vigilância é muito maior, porque é mais fácil banir alguém do processo, acusando-o de ter se transformado, de ter mudado. Eu tomava café aqui com alguns políticos evangélicos antes da pandemia. Depois da pandemia a gente vai voltar. E não evangélicos. E eu via como os não evangélicos tinham mais facilidade de, ouvindo uma coisa que os chocava para o bem, e eles diziam, meu Deus, eu não tinha pensado nisso. Como na semana seguinte ou no dia seguinte o cara estava botando aquilo em prática. Já no meio cristão, o que eu via era o sujeito dizendo, ai meu Deus, isso é tão maravilhoso, só que eu não posso praticar isso, senão não vou ser reeleito. Então fica quase proibido para ele que ele cresça no processo. Tanto mais quanto ele faça parte de grupos menores, assim como se fosse um sindicato religioso, menos chance de transformação ele tem, mais comprometimento com algumas obrigações ele carrega. E por isso é que eu estou de olho nos jovens, na esperança de que eles tenham um rabicho menor e, portanto, as mãos alcancem mais longe, eles tenham menos para trás e mais para frente, com a graça de Deus. Que na rede, uma das coisas que a gente pensou na criação da rede era de uma aliança intergeracional, de que os jovens eles têm um espaço efetivo na rede. O nosso coordenador de organização é um jovem, e a Heloísa, o nosso secretário, equivale ao secretário do partido, é o Tassius, não é? E uma pessoa adulta. O porta-voz é o Pedro Ivo, que, enfim, já tem quase 60 anos, e a Laís, que é uma jovem. Então, é sempre uma dupla para se fazer essa aliança intergeracional, na ideia de que uma geração aprende com a outra. Porque os jovens eles ainda não têm quilômetro rodado e nem a experiência vivida, mas eles têm uma competência adquirida, quase que orgânica, para esse tempo, que nós não podemos preterir da sua liderança, da sua competência e da sua percepção do mundo, porque na lógica tradicional dos partidos, para você estar na direção de um partido em uma função importante, de presidente do partido, por exemplo, é preciso ser primeiro, ou seja, dirigente de algum sindicato grande, tenha um mandato político, tenha sido prefeito, alguma coisa, mas isso você consegue na maioria dos casos, já na maturidade política. Agora, se você for esperar para todo mundo chegar nesse ponto, os jovens nunca terão chance, a não ser em algumas atividades que são carimbadas como de jovens, Secretaria de Juventude, alguma coisa, muitas vezes carregar bandeira, fazer as manifestações de rua, essas coisas. Não é? Então, a rede já nasceu com essa ideia de uma aliança intergeracional. Quando eu fui porta-voz da rede, eu era vice do Zé Gustavo. E ele exerceu todas as funções, aliás, ele é um jovem brilhante,
E o Zé, não é, era o titular e eu era a vice dele, numa caminhada de aprendizagem mútua, porque eu sinto que, nesse momento em que o mundo está vivendo uma profunda crise, diante de crises enormes, se abrem portais, e nesses portais civilizatórios, quem tem a prerrogativa é o jovem. Olhando para a Bíblia mesmo, né? Moisés conduziu o povo, mas quem entrou na Terra Prometida foi o jovem Josué. E se a gente for olhar para a história mesmo, né? Quem é que muda a história em antes e depois daquele tempo? É o jovem Filho de Deus, o próprio Jesus Cristo, um jovem com 33 anos, em todos os momentos de grandes transformações, né? Você tem o brilhantismo e a juventude para aquele tempo. Em 2014, eu tive acesso a uma pesquisa de que hoje, em torno de 75%, naquela época, das decisões tomadas dentro das famílias eram orientadas pelos jovens. Os jovens ouviam os pais, se casavam, se tinham filho, essas coisas assim, digamos assim, mais da experiência, mas se era para comprar algum imóvel, eletrodoméstico, alguma coisa, eram os jovens que estavam orientando as famílias, porque as famílias entendiam que eles tinham conhecimento da internet, tinham mais. Isso continua assim, eles conseguem aprender uma língua, as linguagens desse tempo. E eu diria mesmo, talvez a gente esteja vivendo agora aquele período em que nós, né, temos sonho, e eles é que têm a visão. A gente sempre acha que a gente é que tem a visão, eles têm o sonho. Mas agora eles têm a visão. Nós é que sonhamos em que se alcance a Terra Prometida, mesmo que a gente não chegue lá. Os jovens, os velhos sonharão. Isso. Os velhos sonharão, mas os jovens profetizarão. Eles carregam o poder da factibilização do sonho e da encarnação dele, né? Eles têm visões. Eu gostei muito, pastor, daquilo que o senhor estava falando, né? De que existiam pessoas que o senhor não concordava e que hoje é outra relação, outra compreensão. Eu acho que nesse momento em que tem tanto ódio, tanto esgarçamento, a gente trabalhar muito isso, sabe? Não vamos petrificar as pessoas dentro de um rótulo. Vamos ter um coração aberto, generoso, amoroso e não se alegrar, como dizia Jó, né? Na desgraça dos outros, porque eu acho que é isso que faz a diferença. O amor é a única coisa que a gente não consegue transmitir através de um discurso. Né? O amor a gente só consegue transmitir através das nossas atitudes. Eu vejo o seguinte, a minha maior fonte de esperança, sabe qual é? Eu mesmo, porque eu mudo. Sim. Eu mudo, eu me converto, eu me transformo. Graças a Deus. Então, meu Deus, se eu posso, todo mundo pode. Aliás, essa generosidade, né? Da forma como o senhor está falando, né? Porque a gente, às vezes, usa pouco de sabedoria, né? A gente fica feliz de ter sido encontrado por Jesus, pelo amor de Jesus, pela graça de Jesus, pelo perdão de Jesus. E aí a gente olha para as outras pessoas e já tem o desejo de condenar, usando aquilo que não é nosso e que Deus usou tão beneficamente conosco. A gente se beneficia da graça e quer enfrentar os outros com a espada da justiça. É verdade, da lei, da punição e da irredimibilidade. É uma loucura, porque você é salvo e acolhido pelo perdão de Deus, e é a parábola do credor incompassivo. O sujeito é perdoado e sai lá fora, encontra quem está devendo a ele e esgana. O evangelho é de uma atualidade perene, absoluta.